Olá, 25 de julho de 2018, as principais notícias desta quarta-feira, agora aqui na TV Difusora. Detran e rodoviários promovem ações no Dia do Motorista. Em Imperatriz, estiagem aumenta os focos de incêndio em vários pontos da cidade. Em São Luís, esquadrilha da fumaça dá show e encanta os maranhenses. No esporte, o Sampaio perdeu mais uma pelo Brasileiro. E no estúdio nós vamos falar das vantagens do Maranhão integrar agora o sistema de estatísticas do governo federal. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01. Ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão. Hoje, quarta-feira, no meio da semana, estamos aí ainda nas férias, né? Praticamente última semana das férias e você ligado aqui na TV Difusora. Muita gente aí, né? Aproveitando essas férias escolares, alguns pais conseguindo dormir até mais tarde, outros casando as férias aí junto com a da criançada. Um ótimo dia para você que nos acompanha no Maranhão inteiro, a partir de agora, unido através da informação. Você já ouviu falar de alienação parental? Ela é caracterizada quando há uma espécie de lavagem cerebral na criança, ou seja, quando uma mãe ou pai imputa características falsas do outro genitor à criança. Isso faz com que ela deteste o outro genitor, que normalmente não é o seu guardião. É lamentável que esse tipo de coisa ainda aconteça, não é? A Organização Mundial de Saúde acaba de reconhecer a alienação parental como uma doença. A classificação estabelecida recentemente pela Organização Mundial da Saúde em relação à alienação parental não é nenhuma novidade para psicólogos e psiquiatras, que sempre encararam o problema como sendo de saúde. Se há uma crença delirante que altera a realidade, onde uma criança, um adolescente ou um adulto acredita que o que está sendo posto para ele é real, há um sintoma de delírio. Isso é patológico. A alienação parental foi inserida desde o mês de junho na 11ª edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Muitos pais passam pela mesma situação e nem sabem que quem age desta forma pode ser punido. Somente quando buscam ajuda é que são esclarecidos sobre a alienação parental. Não é de conhecimento popular, né? A maioria das pessoas ainda não tem esse conceito adquirido. E muitas vezes as pessoas cometem atos de alienação parental e não sabem que estão cometendo. E para isso a Defensoria Pública tem trabalhado no intuito de evitar esses atos, de interromper em alguns casos e tomar algumas medidas judiciais quando necessárias. Depois de feita toda a apuração, alguns procedimentos são adotados na tentativa de resguardar que não haverá mais interferência na formação psicológica, principalmente de uma criança ou adolescente. Primeiro a gente faz uma escuta, né, bem detalhada da parte, a gente tenta entender toda a situação, quando necessário a gente promove estudos psicossociais, mas acima de tudo é sempre tentado uma aproximação ao problema. A gente sempre tenta mediar ou conciliar essa situação para evitar judicializar, para evitar expor mais uma criança ou adolescente a essa situação. Sancionada em 2010, a Lei 12.318, que trata da alienação parental, prevê algumas medidas, como a aplicação de multa e até a perda da guarda dos filhos, no caso de pais que estejam cometendo a alienação. Mas especialistas na área afirmam que o acompanhamento psicológico em situações do tipo é o mais importante, visando o tratamento de todos os envolvidos. Tudo que se puder fazer para aproximar pais e filhos de uma maneira, né, saudável, não ilusória, não enganadora, mas ressaltando as qualidades efetivas que se tem, para que a criança e o adolescente e o adulto se sintam amados, não rejeitados, aceitos e cuidados minimamente, é extremamente favorável. Com certeza, né? Para você ter uma ideia de uma situação concreta, real, por exemplo, há um momento de separação, de divórcio, por exemplo, e a guarda da criança fica, por exemplo, com a mãe, só para citar um exemplo, né? A criança fica com a mãe. E aí, às vezes, a justiça determina, claro, por exemplo, finais de semana, que os dois tenham uma guarda compartilhada, né, que parte do tempo fique com o pai, parte do tempo fique com a mãe nos fins de semana, por exemplo. E aí, muitas das vezes, o outro genitor, no caso, por exemplo, a mãe que tem a guarda,
cria situações, inventa situações para a criança em relação ao pai. Tenta destruir a imagem do outro genitor para aquele que tem junto à criança. E aí complica toda a situação, ou seja, se há um relacionamento e ele chegou ao final, as crianças não têm culpa disso, né? E você já viu que, inclusive, as pessoas podem sofrer penalidades por conta disso, né? Porque prejudicam o desenvolvimento, inclusive, de crianças e adolescentes, nesse exemplo que a gente citou aqui. Então, é importante que a Organização Mundial de Saúde tenha caracterizado isso agora como uma doença, né? A síndrome da alienação parental, em defesa, inclusive, do crescimento, desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, os filhos não têm nada a ver com isso, e mais, mentira, como disse a Artenira aí, criar uma falsa imagem do outro, acaba prejudicando muito o desenvolvimento, eu repito, de crianças e adolescentes, e a situação pode ser resolvida de outra forma, né? De uma forma mais harmoniosa, pensando, inclusive, no desenvolvimento dos filhos, no caso. São 7h mais 6 e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, em Bacabal, centenas de pessoas acompanharam, no final da tarde de ontem, um cortejo com os 2 corpos das vítimas envolvidas no acidente com um time de futebol da cidade que aconteceu no domingo, você lembra, na BR-226. Os corpos de Ivanildo dos Santos e de Diego Rezende chegaram em Bacabal sob muita comoção da multidão que aguardava para se despedir do treinador e do atleta. Na casa de Diego, a parede de entrada guardava um desenho feito por ele ainda quando era criança. Na sala, a equipagem do time Verona e a camisa do Vasco da Gama, seu time de coração. Seu Raimundo se emociona ao lembrar da última promessa feita pelo neto antes de sair de casa. Tchau, vô, tô indo e vou trazer o troféu pro senhor. Com o mesmo nome do atleta que morreu no acidente, o amigo de sala de aula, Diego, guarda as últimas fotos que eles tiraram juntos e as lembranças de um amigo que vai deixar saudades. Simplesmente meu colega de sala, mas para mim era como irmão. A gente andava todo o tempo juntos, lá naquele corredor, estudava. Para mim uma coisa assim comparável, uma perda que ninguém quer sentir. No velório do treinador, muita tristeza e a grande pergunta que todos se faziam: quem vai continuar o legado deixado por Ivanildo? O Verona vai ficar na lembrança, vai ficar eterno, né? Não sei se vai ter continuação, mas vai ficar eterno porque representa muito a vida dele, né? Ele se dedicou muito ao futebol, né? Futebol amador, futebol de base. A tristeza que toma conta de familiares e amigos é porque hoje não serão enterrados apenas os corpos de um atleta e seu treinador, mas os sonhos de um homem que dedicou a vida inteira a descobrir talentos na categoria de base do futebol e de um adolescente que sonhava em ser jogador profissional. Sonhos que foram adormecidos, mas que se manterão sempre vivos na memória daqueles que os conheceram. Carlos Henrique é o goleiro do time sub-17 do Verona. Um dos sobreviventes do acidente, ele relembra dos amigos que partiram. Diego, assim, ele sempre foi uma boa pessoa, né? Sempre alegre, brincalhão. Eu acho que no dia do acidente ele estava muito feliz, assim como ele, tanto ele como o Ivanildo estavam bastante felizes, né? A gente era uma vitória inédita, o Ivanildo estava bastante feliz que chegasse em Bacabal a fazer uma festa para nós. O enterro foi ontem, portanto, na cidade de Bacabal, lamentável, a cidade inteira não poderia ser diferente, comovida com essa situação toda. Um fato lamentável, realmente, nesse ano de 2018, essa situação ocorrida aí com o ônibus e tivemos feridos sendo encaminhados para o hospital ainda na noite do acidente, não poderia ser diferente. E essa situação aí, o Jairo esteve lá, ficou durante vários dias lá em Bacabal acompanhando essa situação, vendo de perto as famílias, enfim, um fato realmente lamentável, essa tragédia ocorrida, e mais uma tragédia ocorrida no trânsito, hein? Informações preliminares dão conta de que o acidente teria ocorrido por conta de um carro de passeio que foi fazer uma manobra arriscada. A pessoa que estava dirigindo o carro não foi encontrada, enfim, a investigação ainda deve continuar a respeito desse caso que aconteceu, eu repito, com esse time de futebol que tinha conquistado lá em Goiás um importante resultado aí nessa categoria de futebol. São 7h mais 10. Uma operação de combate à falsificação de diplomas expedidos supostamente por escolas comunitárias foi deflagrada no bairro Anjo da Guarda pela Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção.
Foram apreendidos 2 notebooks, uma tela de computador, carimbos e certificados de diplomas. Os objetos estavam em uma escola comunitária na capital. O dono é suspeito de falsificação de diplomas. A pessoa suspeita, ele, apesar de ser proprietário de uma escola, né, expedia o diploma no nome de outras escolas comunitárias. E os diretores das escolas ou professores, constatando que as pessoas iam lá, professor, eu vim corrigir esse diploma. Eles tomavam conhecimento, viam que a assinatura não era deles, olha, essa assinatura não é minha, esse diploma não foi expedido pela minha escola. De acordo com a Polícia Civil, os trabalhos de investigação sobre os falsos diplomas começaram no final do ano de 2017. Segundo o delegado, tudo deu início quando o aluno apresentou dificuldades acima do normal em uma determinada escola. Até agora, a polícia tem suspeita de que 5 nomes de escolas foram usadas nas falsificações que eram negociadas via WhatsApp. Hoje, do nosso inquérito, nós temos 5 diplomas, né, e estamos atrás de mais pessoas que supostamente foram, utilizaram desse subterfúgio para conseguir. O material apreendido será periciado e o resultado da investigação poderá ser divulgado em 30 dias, segundo a polícia. Claro que a polícia vai divulgar também, deve divulgar na sequência o nome das pessoas envolvidas, inclusive se existem pessoas que trabalham realmente em escolas, né, e que estão envolvidas nessa situação toda aí lamentável. São 7h mais 12. Agora nós vamos à região Tocantina. As informações chegando com Luiz Carlos Lima, direto de Imperatriz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, o Corpo de Bombeiros alerta para o aumento do número de incêndios neste período de estiagem aqui na região. Só este mês foram registrados 40 incêndios em áreas urbanas de Imperatriz, principalmente em locais onde a vegetação é seca. A fumaça escura contrapõe o azul do céu. Do alto, dá para ver bem. As queimadas estão em todas as regiões da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a média de incêndio em Imperatriz é de 10 a 15 por dia. E por conta desse período seco, essa situação deve ir até outubro. Mais ou menos meados de outubro, a gente espera aí um período aí de aumento nesses índices de incêndio em vegetação aqui na região Tocantina. Por mais que nessa época os incêndios sejam comuns, a fumaça e as cinzas que invadem as casas oferecem riscos à população. A gente orienta que as pessoas não ateiem fogo em lixos, monturos, né? Não joguem bitucas de cigarro a esmo, tá? Principalmente se tiver vegetação seca, porque o perigo é muito grande nesta época do ano de se proliferar e atingir uma residência, uma empresa, né? Ou até locais de inflamáveis ou grande risco aí na cidade. Consumidores estão mais cautelosos e reduziram as compras com dinheiro vivo, dando mais preferência para o cartão. O motivo são as facilidades oferecidas pelas operadoras de cartão de crédito. Com 2 cartões na carteira, a dona de casa, Wesley, prefere fazer o pagamento das compras no crédito. Fica melhor, entendeu? O mesmo preço de à vista, aí parcela. O pagamento das compras em dinheiro caiu 18% de 2017 para 2018. Pela praticidade e segurança, o advogado Luiz prefere optar por cartão. Cartão hoje, em todo lugar que você chega, até num barzinho, você compra hoje no cartão. O economista Vilmar Aguiar explica que por causa da facilidade e parcelamento das compras, o brasileiro prefere o cartão de crédito. Quando se utiliza cartão de crédito, aí a banda toca ainda mais diferente, porque você parcela em 5, 6 vezes. Para o lojista, por padrão, ele recebe aquilo em 5, 6 vezes também, mas ele pode antecipar. Ainda no ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a lei que permite que os comerciantes cobrem preços diferentes para o mesmo produto, dependendo da forma como o cliente paga e do prazo de pagamento. Assim, o comerciante fica autorizado a cobrar um preço para quem paga com cartão e outro para quem paga com dinheiro. Apesar da prática ser bem comum hoje no comércio, antes era proibida. Para fugir dos juros abusivos, a cabeleireira Dina ainda prefere pagar com dinheiro. Cartão é só se for uma coisa assim que prolongue para a gente ir pagando aos poucos, mas qualquer coisinha comprar em cartão eu não sou muito favorável. E a gente fica por aqui, Adalberto. Voltamos com você.
Luiz, a questão do uso do cartão de crédito tem a ver também com a questão da segurança. As pessoas não confiam mais, né? Andar com dinheiro no bolso é um negócio bastante complicado nos dias de hoje, né? Mas é preciso ficar atento às armadilhas dos cartões de crédito, em especial a questão dos juros. Ainda muito alto o juro do cartão de crédito, mesmo com algumas medidas ou tentativas aí do governo federal para amenizar a situação em relação ao consumidor. Portanto, tem que ter muita disciplina, muito cuidado com o uso do cartão. São 7 horas e mais 16 minutos. Confira agora o nosso Giro de Notícias. Em Caxias, 2 homens foram presos suspeitos de um sequestro relâmpago. De acordo com a Polícia Militar, a dupla estaria armada e durante a ação, a vítima teria sido forçada a entrar no próprio carro. Os suspeitos da ação criminosa foram localizados pelo vídeo monitoramento da cidade. Uma metralhadora de fabricação europeia calibre .30 com 100 munições foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153 em Tocantins. O armamento, transportado em um caminhão cegonha, vinha de São Paulo e tinha como destino a cidade de Imperatriz. Começam hoje as inscrições do processo seletivo do SENAC para a contratação de servidores para o quadro efetivo e de reserva com lotação nas cidades de São Luís, Imperatriz, Bacabal, Santa Inês e Timon. As vagas disponíveis são para os cargos de assistente administrativo, supervisor educacional, recepcionista, serviços gerais, assistente de instalação e manutenção, instrutor das áreas de gestão, comércio, beleza e tecnologia da informação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até às 18 horas do dia 6 de agosto. Nós vamos para o intervalo, voltamos já no próximo bloco. O que muda com o Maranhão fazendo parte das estatísticas oficiais do governo federal? Em um convênio com o IBGE, assinado essa semana, a gente vai saber quais são os ganhos do Estado em relação a esse convênio. Já eu converso com o presidente do IMESC sobre esse assunto. E mais, o presidente do PT do Maranhão convoca delegados para encontro de tática eleitoral na sexta-feira. Assunto para John Coutrin nos bastidores da política, depois do intervalo. São 7 horas e 17 minutos. Sete horas e 21 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. O Maranhão aderiu ao sistema de estatísticas oficial do governo federal. Nós vamos saber mais sobre o significado dessa adesão com o presidente do IMESC, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, Felipe de Holanda, ele é o nosso entrevistado aqui do Bom Dia. Felipe, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos ao público do programa. Bom dia, Maranhão. Você foi um dos articuladores desse convênio, inclusive, com o IBGE. O presidente do IBGE está aqui cumprindo uma agenda. E aí o cidadão que está em casa assistindo a gente agora pergunta assim, o que a gente vai ganhar com isso? Por que é importante esse convênio com esse acordo com o IBGE? Perfeito. Nós estamos aderindo, hoje vai ser assinado o convênio na governadoria, né, junto com o governador e o presidente do IBGE, e também, além do IMESC, a Secretaria da Fazenda. Nós estamos aderindo, na verdade, a uma base integrada, a um cadastro nacional de documentos fiscais eletrônicos, os chamados registros administrativos, a exemplo da nota fiscal eletrônica e também, por exemplo, da guia de transporte animal no Maranhão. Esses registros, e nós já estávamos avançando aqui, nós já estamos fazendo pesquisa com essas informações aqui, mas agora a gente integra uma base nacional e permite que você tenha harmonização com os outros estados. Por que a nota fiscal eletrônica é tão importante? Porque ela é muito detalhada, ela tem um custo bastante baixo de processamento, porque ela é emitida automaticamente. Ela é muito tempestiva, ou seja, você consegue informações muito recentes, né, muito atualizadas, e ela barateia demais a realização das pesquisas, né? Então, a adesão do Maranhão, quer dizer, o Maranhão já vinha fazendo todo um esforço aqui, a partir aqui das condições políticas e administrativas muito favoráveis que o governo está dando para o planejamento. E ele avança mais, ele fica junto com os estados mais inovadores, a exemplo de São Paulo, exemplo do Amazonas, né? E a gente pode fazer muita coisa com essas informações, Adalberto. Nós podemos, por exemplo, ver as compras de mercadorias, município a município, então município de origem, município de destino, e podemos abrir até 4 dígitos da Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, por exemplo, a gente pode ver quais municípios estão comprando farinha de mandioca e derivados, ou então, por exemplo,
produtos metalúrgicos, né? Então, essa inteligência territorial ela é fundamental para a gente fazer política de desenvolvimento socioeconômico, política industrial, política de inclusão socioprodutiva. É um grande avanço, sem dúvida. Política que não funciona sem planejamento, organização. Aquele que está nos assistindo agora em casa, eu imagino que faz um planejamento, que senta, que olha suas contas, vê como é que está a situação, que geralmente não está fácil para a maioria, a gente sabe disso, num país de 13 milhões de desempregados. E aí, se você não se organiza, se você não planeja, não tem como você ter um desenvolvimento na sua casa. Imagina isso no âmbito estadual, né? Como formular políticas públicas sem dados, sem estatísticas, sem planejamentos? Eu lembro que há um tempo, algumas empresas queriam investir aqui no estado e perguntavam, mas eu quero acesso aos dados econômicos do estado, me dá esses dados. E muitas vezes havia essa dificuldade de acesso a essa informação, Felipe. Como é que está sendo esse trabalho aqui já regional, né? Agora há uma integração nacional, mas como é que tem sido esse trabalho aqui feito pelo IMESC aqui no estado, de compilar, de unir esses dados aqui no Maranhão? Olha, está avançando muito o que a gente chama de integração das bases de informações, né? Nós estamos avançando na criação de um sistema estadual de informações que inclui as informações socioeconômicas já tradicionais, o PIB, as chamadas pesquisas estruturais, o levantamento sistemático da produção agropecuária, né? Mas a palavra de ordem é a gente integrar as bases. Então você tem, por exemplo, aqui o sistema de planejamento orçamentário, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, integrado junto com, por exemplo, o sistema Metas, que avalia o cumprimento das metas de governo, o sistema chamado Pró-Municípios, que permite uma visão territorializada, e, por exemplo, as informações, as pesquisas estruturais, o cálculo do PIB, as projeções demográficas, que o IMESC faz, né? Então, agora nós estamos integrando tudo em uma base única de informações, e aí permite, de fato, que, por exemplo, investidores no Estado, o setor público de uma forma geral, o terceiro setor, a universidade, que eles tenham acesso a informações muito rapidamente, porque a gente tinha um problema também, às vezes a gente não tinha nenhuma informação, e às vezes a gente tinha informações conflitantes, quer dizer, dois órgãos diferentes trabalhando, por exemplo, com rendas per capita diferentes dos municípios, a renda média dos municípios, ou então com cálculos sobre, por exemplo, extração tributária diferentes, e agora a gente está convergindo para isso, exatamente para permitir a gente fazer plano de desenvolvimento do Estado, olhar mais para frente, 2030, né, porque hoje é a estratégia de adesão, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentado do PNUD, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, e olhar lá para frente, imaginar o Maranhão que nós queremos construir e trazer para cá, alinhar, por exemplo, o próximo PPA, que é o de 2023, com essas macro diretrizes, né? Interessante é que ontem nós tivemos um encontro com o presidente do IBGE, ele veio para cá, muito interesse do IBGE em apoiar o Estado do Maranhão, pelo fato de que, ao contrário da maior parte dos estados, nós estamos avançando bastante no nosso sistema de planejamento, e houve uma discussão com gente do governo, de vários órgãos do sistema de planejamento, as secretarias de produção, como o Sagrima, CEINC, Sistema SAF, além, claro, da CEPLAN, SEGOV, SECAP, o próprio IMESC, mas também as universidades, também os departamentos econômicos das organizações empresariais, exemplo da FIEMA, a Embrapa participando, o Tribunal de Contas do Estado, né? Então, porque claramente isso é um programa de trabalho que vai demorar, é uma coisa para os próximos 10 anos, o avanço dessas pesquisas, dessas coisas, é uma coisa que começa agora e que precisa, de fato, da participação de toda a sociedade. E o benefício, claro, em diversas áreas, por isso tantas entidades, né, tantos segmentos reunidos nessa discussão. Felipe, obrigado pela entrevista aqui, parabéns aí por ser um dos articuladores desse processo aí de aproximação do IBGE, e que bom que na prática as coisas estão realmente acontecendo. Obrigado. Agradeço. São 7h28. Olha, muitas mulheres, quando sofrem algum tipo de assédio, geralmente elas fazem o quê? Algumas delas procuram um advogado para formalizar a denúncia, a defensoria pública também, enfim. Ou às vezes diretamente fazem a denúncia, né? Mas você sabia que o número de advogadas que sofrem assédio também é muito grande? Pensando nisso, a OAB do Maranhão criou um serviço para receber essas denúncias dessas profissionais operadoras do direito.
Após 5 meses, os dados mostram uma média de 4 denúncias por semana. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. A Vivian, que é advogada, integra a Comissão da Mulher e da advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, lembra que no período em que foi estagiária, chegou a ser assediada 2 vezes. Perdi 2 estágios, um seguido do outro, dentro do mesmo mês. E foi horrível para mim, né? Porque você se pergunta quantas vezes isso vai acontecer. Eu me sentia privada de poder ter mais conhecimento a respeito do que eu queria para a minha vida, do que eu gostaria de fazer. Mulheres vítimas de assédio sexual já contam aqui no estado com o Disque Assédio. O atendimento é oferecido por meio do número 99109-2449. O problema é bem mais comum do que se pensa e muitas vítimas não conseguem sequer distinguir quando uma situação se caracteriza assédio. O assédio ele pode se caracterizar por uma piada, por uma cantada, por uma promoção dentro da empresa que só acontece quando você cede algum tipo de favor sexual. E muitas vezes esse tipo de assédio ele pode acontecer até mesmo através de uma mensagem no WhatsApp ou através de um e-mail. O Disque Assédio foi implantado em março desse ano por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. De lá para cá, a quantidade de ligações só vem crescendo. Por semana, em média, pelo menos 4 atendimentos são realizados por meio do serviço. A expectativa é em breve ampliar esse importante canal de comunicação, que tem o objetivo de estimular mais mulheres a denunciar em caso de necessidade. Nós vamos fazer uma reunião juntamente com a diretoria da OAB para que possamos disponibilizar mais números, para que possamos atender de forma mais célere e ampliar ainda mais essa rede de enfrentamento a essa mazela que é o assédio sexual contra as mulheres. 7h31, agora vamos falar de política com John Coutrinho. John, um ótimo dia para você. O presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado está convocando os delegados para o encontro de tática eleitoral na sexta-feira. Por que esse encontro está sendo considerado tão importante assim para o PT, John? É importante, Adalberto, excelente dia a todos, porque há aí uma discussão em relação ao PT, ao apoio do PT, para qual caminho deve enveredar o PT aqui no Maranhão. É claro que está praticamente confirmado o apoio do Partido dos Trabalhadores, o apoio do PT de Lula ao governador Flávio Dino, a reeleição do governador. Mas o PT é um partido que tem todas aquelas etapas. E uma dessas etapas é o encontro de tática eleitoral e definição de candidaturas majoritárias. Ou seja, nesse encontro de tática eleitoral que dar-se-á na próxima sexta-feira, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, pela manhã, o PT, nesse encontro de tática, definirá o seguinte: bom, nós vamos fazer o quê? O PT terá candidatura própria ou fará coligação? Se fizer coligação, vai apoiar quem? Vai apoiar o Flávio Dino? E os delegados do partido, eles então definirão que rumo tomar. É claro que a maioria hoje do partido está praticamente definida a apoiar a candidatura do governador Flávio Dino, inclusive pela instância nacional, pela direção nacional. A própria Gleisi mudou, aceitou a solicitação do presidente estadual do partido, o Augusto Lobato, de mudar a data, que seria esse encontro de tática seria realizado em outra data, porque, Adalberto, o PT, a nível nacional, ainda está alinhavando tratativas com outros partidos, entre os quais o próprio PCdoB e o próprio PSB. Mas no Maranhão, a pedido da direção estadual, da executiva estadual, o PT realiza no dia 27, porque no dia 28 será a convenção do governador Flávio Dino, a partir pela manhã, no sábado, lá no Centro de Convenções do Sebrae. Então o PT já quer estar definido no dia 27, para no dia 28 já estar ali participando do arco de alianças da coligação do governador Flávio Dino. Já com uma posição final, né? Posição definida pelos delegados e pelos membros do partido, até para acabar com essa história de candidatura própria ao Senado, a governador, mas praticamente martelo batido, vai apoiar o governador Flávio Dino e também as candidaturas ao Senado da chapa do Flávio, o Everton e a Elisiane. Ô John, o Ministério Público do Maranhão aciona um prefeito de Cândido Mendes por nepotismo? Nepotismo. O prefeito de Cândido Mendes, o Mazinho Leite,
o Mazinho Leite foi acionado, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública por improbidade administrativa contra o Mazinho Leite, prefeito de Cândido Mendes. Por que, Adalberto? Porque ele e uma assessora jurídica estão empregando parentes na administração pública, ou seja, claro, nepotismo, isso é caracterizado através de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que isso é ilegal e irregular ter parentes nomeados aí na gestão pública, no caso na Prefeitura de Cândido Mendes. Então o Ministério Público acionou ele, no caso são 7 funcionários, 7 parentes do prefeito e da assessora jurídica que estão nomeados ali na Prefeitura da cidade, num cargo chamado assessor comunitário, que nem tem ali como definido na estrutura partidária da Prefeitura. Se então, fosse um caso apenas, já seria suficiente para o Ministério Público entrar. Agora 7 chama mais atenção ainda, caso seja confirmado. Com certeza. Inclusive um cunhado do prefeito também nomeado ali na folha da Prefeitura de Cândido Mendes. Então, mais um ato de nepotismo. E o Ministério Público quer, claro, se for condenado, se for aceita a denúncia e condenado, a suspensão dos direitos políticos do prefeito e também uma multa que ele deve pagar. Então, é claro que isso foi um pedido feito pelo MP do Maranhão contra o prefeito da cidade de Cândido Mendes. Não é só ele não, Adalberto, vários prefeitos também têm essa prática de colocar parentes na administração pública. Ô, John, o Lula só tem chance de sair da prisão se a gente assumir o poder. A frase é do Ciro Gomes, está repercutindo. Está repercutindo, inclusive frase que ele deu aqui na TV Difusora também. Foi a entrevista que ele deu ao jornalista Etevaldo Júnior no Resenha. E essa declaração está repercutindo na mídia nacional. Isso. E, inclusive, o Estado de São Paulo divulgou uma matéria, o Globo repercutiu. As rádios lá em São Paulo também, As rádios de São Paulo também estão tratando desse assunto, porque o Ciro Gomes diz o seguinte, que com ele sendo presidente, ele restaurará a autoridade, o poder político no país. Ou seja, ele colocará, segundo palavras dele, o Ministério Público e o juiz na sua caixinha e não deixará que exorbite as suas funções. Então, aí, essa declaração do Ciro, que vem repercutindo muito, Adalberto, o Ciro Gomes que aguarda, claro, um posicionamento do PT que possa o apoiar. O PT, claro, quer levar até as últimas instâncias a candidatura do Lula, mas caso não seja o Lula não seja o candidato do partido, o PDT quer, claro, que o PT e o Lula o apoie o Ciro Gomes, até porque ele avalia que ele restauraria, então, esse poder, essa autoridade política, colocaria, segundo ele, o Ministério Público, os juízes no seu devido lugar, até para que não haja mais, digamos assim, exageros jurídicos nas palavras e na concepção do Ciro Gomes. João, obrigado, um ótimo dia para você. Obrigado, semana Alberto. bastante movimentada, chegando o momento aí das convenções. Amanhã, então, a gente volta aqui com o nosso quadro de política. Obrigado, isso, Adalberto. Vamos mostrar tudo das convenções ao longo da semana. Um abraço e até amanhã. Obrigado mais uma vez. São 7h36, 7h36, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia para os amigos que estão nos acompanhando aí na Baixada Maranhense. Olha, o Aterro da Ribeira completa hoje 3 anos de seu fechamento. A iniciativa representa uma mudança significativa na gestão de resíduos sólidos aqui da capital. Daqui a pouco o prefeito Edivaldo Holanda visita o local. E o Eduardo Ericeira agora, o nosso repórter, tem os detalhes sobre esse assunto. Eduardo? O prefeito Edivaldo Holanda Júnior, junto com uma comitiva aqui da Prefeitura de São Luís, visitam, pelo menos essa é a previsão, na manhã desta quarta-feira, o Aterro da Ribeira, às 8h30 da manhã. O Aterro da Ribeira, que fica localizado no bairro do Maracanã, na zona rural aqui da capital São Luís. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior classificou o fechamento, as intervenções que foram realizadas no Aterro da Ribeira como um marco da política de gestão de resíduos sólidos que foi implementada ainda no primeiro mandato do prefeito Edivaldo Holanda Júnior e melhorou vários setores. Entre eles a gente pode classificar o ambiental, o sanitário, o econômico e também o social. A partir das intervenções que foram realizadas no Aterro da Ribeira foi criado um sistema de transbordo que funciona da seguinte forma: todo resíduo sólido que é levado para o Aterro da Ribeira, ele, após ser tratado, ele é transportado para o município de Rosário, bem próximo aqui à capital, fica a cerca de 60 quilômetros de São Luís. Lá ele é deixado, ele é levado por caçambas e é deixado para novo tratamento em uma central de gerenciamento ambiental, que tem capacidade para tratar aí 2.300 toneladas de resíduos sólidos
e orgânicos. É uma área de 180 hectares que essa central ocupa lá no município de Rosário e tem uma vida útil de 32 anos. A Prefeitura de São Luís lembrou ainda que os agentes de limpeza que trabalham no aterro da Ribeira aqui em São Luís, eles têm hoje equipamentos totalmente adequados para lidar com os resíduos sólidos e também recebem instruções de como melhor manusear os resíduos. Voltamos ao estúdio. Daqui a pouquinho, Eduardo Ericeira volta com outras informações. No próximo bloco, no Dia do Motorista, Detran e Sindicato dos Rodoviários realizam ações. E mais, Sampaio perde outra vez pelo Brasileiro da Série B. Nós voltamos já com Laércio Júnior trazendo essas e outras notícias do esporte. Um instante só. São 7 horas e mais 42 minutos de volta. Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. Você sabia que hoje é o dia do motorista? Parabéns aí aos motoristas que nos acompanham aqui na TV Difusora, né? Estão assistindo aqui o nosso Bom Dia Maranhão. E nessa data, o Detran, o Departamento de Trânsito aqui do Maranhão e também o Sindicato dos Rodoviários, eles estão promovendo várias ações educativas. É uma boa data para uma ação como essa, não é? O Eduardo Ericeira tem mais detalhes e volta aqui a participar aqui do Bom Dia. Eduardo. As ações relacionadas ao Dia do Motorista, realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran Maranhão, acontecem em todos os terminais localizados aqui em São Luís. Ao meu lado, a diretora-geral do Detran Maranhão, Larissa Abdala, que vai falar um pouco mais dessas ações. Doutora Larissa, muito bom dia à senhora. As ações começam agora desde amanhã em alguns terminais e continuam na parte da tarde, não é isso? Bom dia, Eduardo. É um dia muito especial hoje, que é o Dia do Motorista. Há 3 anos nós celebramos essa parceria com o Sindicato dos Rodoviários e nesse dia tão especial nós sempre fazemos algumas ações nos terminais da integração. Começamos agora de manhã em 3 terminais e no turno da tarde em mais 2 terminais. Pela manhã, um deles é esse terminal da Praia Grande, e quais são os outros terminais? E na parte da tarde, quais são também? Na parte da manhã nós teremos agora o terminal da Praia Grande, o terminal da Coama e o da Coab, e na parte da tarde do São Cristóvão e o da Zona Rural. Que tipo de ações serão realizadas nos terminais, doutora Larissa? Na realidade, nós estamos aqui abordando os motoristas, parabenizando os motoristas profissionais, nesse caso os rodoviários, parabenizando-os por essa data tão importante, conversando e distribuindo um panfleto educativo e entregando uma rosa branca, que é o símbolo da paz do trânsito, é o símbolo de um reconhecimento a esse serviço tão importante que é realizado por eles, além de ser uma forma também de amenizar e de tornar mais tranquila, mais serena, uma rotina que nós reconhecemos que é muito exaustiva. Eu agradeço pela entrevista, a doutora Larissa Abdala, diretora-geral do Detran. Lembrando que representantes do Detran, funcionários do Detran, inclusive a diretora-geral Larissa Abdala, participa do cortejo que acontece, da procissão que acontece hoje, em homenagem ao santo padroeiro dos motoristas, que é São Cristóvão, que acontece na parte da tarde. Eduardo Ericeira para o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 44 minutos. Agora vamos falar de esporte. Falar de Campeonato Brasileiro da Série B, começando com o Sampaio, Laércio. Tá complicada a situação, viu, Adalberto Melo? Restando só 2 rodadas para terminar a primeira fase, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O tricolor maranhense ontem acabou perdendo para um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento, que é o time do São Bento lá de Sorocaba. Veja como foi. A primeira boa chance é do São Bento. Doriva cruza e Ricardo Bueno, por pouco, não abre o placar. Na sequência, Cléo Silva marca, mas a arbitragem dá impedimento. Fernando Sobral tenta de bola parada. O goleiro Rodrigo Viana rebate. Maracás não aproveita a sobra. Neste lance, o Sampaio até chega bem, mas ninguém consegue finalizar. Tony recebe em condição irregular e livre de marcação, encontra Ricardo Bueno dentro da área para de cabeça colocar o São Bento na frente, 1-0. Oportunismo puro do centroavante, que vence a disputa no alto com Joécio para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, que já era ruim, fica pior. Branquinho recebe de Cléo Silva, agora em condição legal. Ele só tem o trabalho de empurrar para o gol. É o segundo do São Bento, 2-0. No começo do segundo tempo, Rodrigo Viana evita o gol de Maracás. Ricardo Bueno agora acerta esse belo chute de primeira. Andrei manda para escanteio. O Sampaio ainda chega com Danielzinho, mas quem diminui é Esquerdinha neste belo chute. A bola ainda desvia no lateral Paulinho.
E é só, São Bento 2, Sampaio Correia em 19º, com sinal de alerta mais do que ligado, 1. Aí tem alguma coisa acontecendo, é preciso sentar todo mundo para conversar. O Sampaio Correia pode perder? Pode. A Série B é um campeonato muito difícil. Agora não pode perder dessa forma. Ontem, com 5 minutos do segundo tempo, já dava para perceber que o Sampaio Correia não ia fazer absolutamente nada na partida. E ainda está dando azar, um erro claro de arbitragem. O jogador Tony entrou em completo impedimento, o jogo seguiu e, infelizmente, o time do Sampaio Correia acabou levando o gol, perde para o São Bento e agora volta a campo de novo fora de casa, lá em Varginha, no sábado, contra o Boa Esporte. A rodada teve CRB 0, Criciúma 0 e outros jogos numa rodada cheia de terça-feira com muitos gols. Vamos a todos eles. Mike marca o gol da vitória do Paysandu sobre o Guarani por 1-0 na Curuzu. Dagoberto de pênalti faz Londrina 1-0 no Oeste. Leandro Amaro contra amplia. No segundo tempo, Dagoberto marca mais um e fecha o placar, 3-0 Londrina. No Estádio Olímpico de Goiânia, Natan marca o gol da vitória do Coritiba sobre o Goiás. No Orlando Scarpelli, Kleberson de cabeça abre o placar contra o Vila Nova. Patrick também usa a cabeça para ampliar. No segundo tempo, Maguinho diminui, mas fica assim. Figueirense 2, Vila Nova 1. Pereira faz Brasil 1-0 no Sport. O segundo gol é de Michael Assis, final Brasil 2, Boa Esporte 0. É de Elias o gol da vitória do Juventude sobre a Ponte Preta em Campinas por 1-0. Na Arena Castelão, Dodô de pênalti abre o placar para o líder Fortaleza. Também de pênalti, Guga, que não é o tenista, empata para o Avaí. Final, Fortaleza ainda líder, mas há 4 jogos sem vencer, 1, Avaí também 1. Sinal de alerta ligado. O bom é que o Fortaleza para nos 30 pontos, o Sampaio Correia, mesmo estando em 19º, ainda tem 16, está ali a 14 pontos do líder, não está tão longe assim do G4, a pontuação está baixa, só que precisa de um choque de realidade. A Copa do Nordeste já acabou, as reformulações no elenco estão sendo realizadas pela diretoria, mas o principal o Sampaio não está fazendo, que é jogar bola. O futebol que apresentou no Nordestão está muito longe de ser apresentado na Série B e as derrotas estão acontecendo. O duelo do próximo sábado é entre lanterna e vice-lanterna. O Sampaio vai enfrentar o 20º, que é o Boa Esporte, com a obrigação de vencer jogando fora de casa, Adalberto Melo. Obrigado, Laércio, pelas informações. Um abraço. Laércio Júnior, portanto, trazendo as notícias do esporte. São 7h49. A Esquadrilha da Fumaça esteve de volta ao Maranhão, de volta aqui à capital maranhense, depois de 5 anos. E o que a gente viu ontem foi, em terra, a paralisação do trânsito. A cidade parou literalmente com esse evento que aconteceu, um número enorme de pessoas se deslocando até ali a área do Espigão. No ar, um show de acrobacias. Quem viu pela primeira vez o show da Esquadrilha da Fumaça ficou impressionado. O Kilson curtiu tanto que até comprou uma réplica dos aviões para guardar de lembrança. Comprou aí uma réplica que é para guardar como recordação. É, né? É. Para não esquecer nunca desse momento. Com certeza não. É doido, é momento único. Mais aqui em São Luís. A apresentação durou em torno de meia hora. Os pilotos da Força Aérea Brasileira realizaram várias manobras arriscadas de tirar o fôlego. O tempo bom em São Luís contribuiu para que a equipe riscasse o céu, formando vários desenhos. Imagens que encheram os olhos dos adultos, mas principalmente das crianças. Não é isso mesmo, Vivian? Teve uma hora que o moço ele desligou o avião e o avião meio que caiu e depois ele ligou de novo. Teve gente que se programou só para conferir de perto a desenvoltura dos pilotos. A Alessandra, que veio acompanhada da família, chegou cedo e ainda conseguiu escolher um bom lugar para não perder nenhum detalhe. Chegamos por volta de umas 4 horas da tarde para aproveitar aqui o evento. E conseguiram ver tudo? Conseguimos ver tudo, sim, foi muito bom. Depois da apresentação, muita gente tentou ir para casa, mas não conseguiu. É que o trânsito deu nó, principalmente nas regiões do São Francisco, Lagoa da Jança e Espigão Costeiro. Motoristas tiveram que contar com muita paciência enquanto ficaram parados nessa fila interminável de veículos. Estamos presos, literalmente presos. E aí, mora em qual bairro? Eu moro no Calhau, no Alto do Calhau. Porque a gente nem conseguiu chegar a tempo e nem estamos conseguindo ir embora. Mas sem dúvida o que vai ficar marcado mesmo na memória dessas pessoas é a adrenalina e a emoção proporcionada pela Esquadrilha da Fumaça.
caras são muito bem treinados, né? Impressionante, é um show toda vez que eles se apresentam. E é com essas imagens que a gente encerra o Bom Dia Maranhão de hoje. A gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã. Outras notícias no portal MA10, hein? Até amanhã.